Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios.
Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês em mais um painel durante esse Posibra. E esse painel começa com uma pergunta: qual o impacto da reputação na licença social para operar? Ele pretende, então, ter uma oportunidade de debater os principais conceitos sobre licença social para operar e também reputação no nosso contexto da mineração. A gente parte do conceito que reputação é um vínculo emocional criado a partir de percepções coletivas que nós temos sobre a capacidade de uma empresa em gerar valor para diversos públicos e impacta resultados operacionais e financeiros. E a gente quer saber, então, como a reputação pode agora influenciar positivamente ou não a licença social para operar e a relação das mineradoras com os principais stakeholders na localidade aonde elas atuam. E não só como ganhar ou receber essa licença, mas também como manter. Então, vamos partir aqui com um time de especialistas, né, selecionados para debater esse assunto e apresentar aqui algumas ideias. Nós vamos ouvir aqui dois representantes do RepTrak, Bradley Hash e Marcela Ferreira, a Danielle Martin, do ICMM, Ian Thompson, né, Jacques Demarjorovic, Robert Boutillier, e também convidamos 3 diretores de mineradoras para estarem aqui com a gente. A Ana Carolina Morim, Ivan Simões e o Júlio Gama. A Ana da Kinross, o Ivan da Anglo American e o Júlio da Vale. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser um prazer ter essa oportunidade de um debate tão importante para toda a cadeia produtiva, para todo o setor mineral. Então, para a gente começar o nosso painel, gostaria de convidar o professor Jacques para a sua apresentação inicial. Boa tarde a todos e todas, muito feliz com esse convite, de poder aqui trocar um pouquinho da nossa experiência aqui acadêmica na pesquisa. Eu sou coordenador do grupo de pesquisa em licença social para operar, da FEI, né, acho que é o primeiro grupo de pesquisa do CNPq, né, no Conselho Nacional de Pesquisa aqui no Brasil, que tem se dedicado a isso. Dentro dos 7 minutos, né, uma ideia, para falar bem rápido aqui, né, só com as ideias iniciais, para quem ainda não conhece, né, é um termo, né, que surge a partir da própria, né, no âmbito da indústria mineradora,
a partir de uma percepção, né, dos conflitos que se aumentavam no âmbito do Canadá, né, no Canadá, e ele aparece pela primeira vez em 1997, numa reunião no Banco Mundial. Basicamente, né, de uma forma bem simples, é um reconhecimento de um novo contrato social que não se limita mais entre os atores conhecidos, né, o setor público e a empresa, mas sim envolvendo múltiplos stakeholders, né, e se baseia nessa ideia que a sociedade pode dar ou recusar apoio às empresas, impactando seus custos de operação a partir de conflitos não gerenciáveis, né? Então, a LSO é entendida como um elemento fundamental do capital reputacional, né? Se a gente pode ver pelos representantes, né, nos últimos 3 anos, né, essa publicação da Ernst Young, é interessante que nos últimos 3 anos essa pesquisa, né, mundial vem colocando como principal risco enfrentado na própria percepção do setor a licença social como o principal risco enfrentado pelo setor, né? Em 2016, 18, 17 estava na 7ª posição e nos últimos 3 anos, repetidamente, ela vem aparecendo como na primeira colocação. Acho que algo muito interessante da licença social, e acho que tem reflexos aqui para a gente pensar no contexto brasileiro, é que a produção acadêmica se manteve muito ausente, né, durante muito tempo, né, isso até o ano mais ou menos de 2011, 2012, temos 2 companheiros, Irian e Robert, aqui, que são responsáveis, né, contribuem, né, nesse processo de maior visibilidade da licença social, principalmente a partir de 2011, 2012, 2013. Né? É interessante perceber que esse aumento é consistente, né? É bastante amplo, mas também para nós aqui, no contexto de países em desenvolvimento e Brasil, é interessante perceber que a gente participa ainda muito pouco desse debate, e eu acho que a gente é muito desproporcional à importância, né, da mineração na economia mundial, né, não só do Brasil, como China, né, América Latina e África, né? Então, temos os países, né, Austrália, Canadá, Estados Unidos, que vêm liderando essa produção, e nós aqui no Brasil, quando a gente fez esse levantamento no artigo publicado esse ano, o Brasil ainda tem parcos aí, 7 artigos, a gente sabe, inclusive, quem são, né? Pelo número aí bem reduzido, então é algo a aumentar. Acho que uma coisa também muito interessante entender desse processo, nessa análise que a gente fez da licença social, é entender como ela deixou de ser assuntos isolados, discutidos entre grupos de forma isolada, no âmbito da florestal ou legal, ou da química, né, engenharia, e ela hoje é um campo de conhecimento integrado, né, nesse último quadrante, a gente pode ver, e é muito interessante isso, porque hoje você tem áreas de governança conversando com a área de impacto social, com a área da proteção ambiental. Então, hoje a gente tem um ambiente para uma produção e uma discussão bem mais, no meu ponto de vista, interessante para o desenvolvimento futuro da licença social, né? De forma simples, né, como o tempo aqui é muito reduzido, eu acho que dentro dessa literatura toda a gente tem 2 tendências bem fortes, né, entre outras, mas eu vou pegar essas 2. Primeiro, são os desenvolvimentos dos modelos mais robustos, né, que permitam mitigar conflitos, né? Esses modelos vêm se desenvolvendo forte, né, desde aí de 2011, 2012, eles vêm se ampliando, né? É uma abordagem que dialoga com o próprio princípio, né, com as origens da licença social, né, nascida dos negócios para atender às necessidades do negócio, e esses modelos, então, possibilitam mensurar esses fatores críticos para garantir a confiança. Mas uma coisa também muito interessante, e acho que bastante importante para a gente que vive no contexto de operações em ambientes vulneráveis, é que a gente percebe também um aumento muito significativo dos estudos críticos, né, de ampliar modelos no sentido de sair de uma visão unilateral dos riscos para o negócio para também considerar a visão dos riscos para a comunidade local. Então, Wankler, que é um dos líderes, né, nessa discussão de inclusão dos impactos sociais, considerar também o impacto social
como um fator, né, para a obtenção da licença social. Isso é necessário também porque muitas vezes a gente tem um entendimento muito grande da parte ambiental por parte das empresas, mas um entendimento não tão grande dos impactos sociais e como a comunidade sente, né? Outra coisa que vem sendo bastante criticada é até que ponto, né, a LSO vem sendo conseguido, né, transformar esse processo de aceitação em um instrumento para ampliar o bem-estar de forma equitativa do território para todo o território, né? A gente sabe que a LSO funciona melhor quando você tem arranjos institucionais na governança fortes, né? Na ausência, então, isso se questiona bastante a efetividade. E a ideia de que comunidades socioeconomicamente vulneráveis podem gerar falsas, né, ou frágeis processos de aceitação que significam um risco. Para terminar, das nossas experiências aqui de campo também, no nosso grupo de pesquisa, a gente vem tentando aplicar os modelos também que estão disponíveis na literatura, em experiências na mineração. E é interessante entender, né, num primeiro momento, que esses modelos funcionam aqui na nossa estrutura. Então, a ideia da justiça processual, justiça distributiva, relacionamento, no nosso caso, do nosso modelo de proteção ambiental, explicam a confiança da empresa e, por isso, poderiam aplicar, e por isso explica também o processo de aceitação. Então, são resultados importantes que podem contribuir para a priorização de ações, né, no meio ambiente, investimentos sociais. Isso é bastante importante. Mas, para terminar, o nosso modelo também chama atenção para algumas coisas interessantes, né? Então, num dos casos que a gente estudou, você tem um processo de aceitação muito alto, ao mesmo tempo que você tem um processo de confiança muito baixo, né? Então, talvez na realidade brasileira, né, esses construtos, a gente precisa pensar que tipo de aceitação a gente está falando, que tipo de aceitação a gente quer dos projetos minerários, né? Em contextos de alta vulnerabilidade, o que a gente pode ter, em vez de ser um processo legítimo, né, de aceitação, pode ser muito mais baseado, como a gente usa, na resignação, né, e que é fortalecida pela excessiva dependência. E, nesse aspecto, a confiança pode ser quebrada a qualquer momento, o que levaria a um ambiente instável, né, obviamente afetando reputação e aceitação. Então, em linhas gerais, assim, para dar aqui os 7 minutinhos, são algumas coisas que eu trago aqui para o debate, pensando na mineração no contexto brasileiro. Muito obrigado, professor Jacques. Já temos aqui algumas perguntas chegando, daqui a pouco a gente vai abrir para o debate. E eu gostaria de convidar agora o Ian Thompson para poder fazer a sua apresentação inicial. Boa tarde. Só o seu volume, ok? I'm unmuted. Now I've got to find. Eu já saí do mudo, agora irei compartilhar a minha tela com todos. Yeah, well, I'm struggling with technology as usual. Okay. Não tem problema, todos nós. Okay, well, first I'd like to thank the organizers for this opportunity to speak. And in the interests of time, I will move straight ahead. These are some thoughts around the subject of the social license, but my fundamental contribution to the discussion right now is to remind people that this is, in fact, a metaphor, primarily a metaphor for social acceptance. Uma metáfora sobre a aplicação comum. Isso data com as origens do uso do termo pelo Jim Coney em relação a um projeto individual, e o Hanson fala um pouquinho mais sobre o aceite social e sobre o desenvolvimento sustentável, mais ou menos uns 20 anos atrás. E na Câmara Executiva do Rio Tinto, eles colocaram alguns projetos juntos falando sobre que o SLO da indústria ganhou níveis de projeto, um projeto por vez. E é importante ter em mente que a opinião pública da indústria
é mais frequente. As pessoas às vezes não performam da maneira como a gente prefere que eles o façam. E seguinte, focando no nível de projeto, com as cotações aqui, falando sobre o nível de licença social tem a ver com as percepções e opiniões dos envolvidos, pessoas que tenham um interesse afetado pelo projeto ou que pode ser afetado. Conseguir uma licença para operar ou perder está conectado às interações do projeto com as partes envolvidas. Então, em outras palavras, é um relacionamento. E para as melhores características, eu vou falar sobre situações como essa. Isso é do San Cristóvão, um projeto que eu tenho grande conhecimento. Um dos participantes disse que o relacionamento é como um casamento. Nós nos reunimos e tivemos um filho. A Mina foi ótimo, a gente teve altos e baixos e na maioria do tempo a gente se dá muito bem, a gente se respeita e a gente está comprometido a fazer as coisas funcionarem. E isso é um bom relacionamento. Então, temos alguns modelos de licença social. Vocês podem ver aqui o nosso modelo. É um modelo em formato diamante e é construído no entendimento que o relacionamento realmente importa e é primordial. E é o mais importante. Isso faz parte do trabalho do Marx and Jen. A gente viu algumas aplicações sobre isso na indústria e eles validaram que é a qualidade do relacionamento que faz com que as coisas funcionem. Existem algumas coisas bem sutis aqui, porque a maneira do relacionamento importa, porque uma relação transicional para uma colaborativa, isso importa. Mudar para uma relação colaborativa é o que você realmente precisa para ter uma licença social viável. Ter capital social é um ingrediente-chave para trabalhar junto num relacionamento colaborativo. Bom, a escalabilidade importa. Organizações grandes podem investir em capital, mas só funciona quando eles entendem o que precisam para ter a licença social. Não é quanto, mas como você faz isso. Outras empresas ganham a sua licença social mais rápido e mantêm mais facilmente porque eles já estão mais familiares com o networking social e com os relacionamentos sociais. Eles sabem o que fazer para fazer isso acontecer. Mas o que importa é que isso é um processo para ganhar e manter uma licença social. E o resultado, que é o status a qualquer momento. Aqui uma coisa que eu acho que é muito importante é que a gente fez muitos estudos e um estudo maravilhoso foi sobre gerentes de operação que às vezes estimam a qualidade da licença social da operação deles. É uma metáfora de poder, porque essa licença social ela cria o poder da comunidade ou das partes envolvidas com o governo. Eles têm o poder para fechar as coisas ou para, pelo menos, tornar as coisas muito difíceis para as pessoas. Mas não é somente essa realidade, não é somente a qualidade do relacionamento que importa e pode ser um relacionamento bem ruim. É também o poder. É a vontade, o poder de exercer esse poder que faz com que as coisas aconteçam. E permite com que um grupo bem pequeno de participantes com poder podem criar um problema muito grande para uma empresa. Não é um concurso de popularidade, não é sobre quantas pessoas gostam de você, mas sobre quem tem poder, onde eles têm poder e como eles vão usar esse poder para te dar suporte ou para se opor a você. Então, você consegue mapear isso, e isso aqui é um
mapa de partes interessadas que vem do nosso livro e você consegue ver que na parte inferior direita temos uma empresa com várias partes interessadas separadas e a gente conseguiu. Eles conseguiram bloquear a operação e fazer com que ela parasse por um tempo. A gente consegue reconhecer e prever esse problema com esse tipo de mapeamento. SLO tem uma variabilidade durante o ciclo da mina. Operar uma mina é relativamente estável. E uma mina operante pode operar com uma licença social. Mas isso também é condicional. Essa confirmação pode ser positiva ou negativa e reflete as expectativas e as experiências. E é muito vulnerável às ações das partes envolvidas. É super volátil. E durante a construção, entendemos que é muito instável, porque durante esse período de mudanças muito rápidas e muito dramáticas no meio ambiente, com as pessoas, e as pessoas em volta, as partes envolvidas ficam muito nervosas e muito preocupadas. E você realmente pode perder o controle naquele momento. O risco natural varia durante o ciclo da mina e varia próximo da parte de expiração. Nessa fase, o projeto não tem todas as licenças para seguir, então as atividades das partes envolvidas realmente pode bloquear o acesso à terra. Isso é o período com mais vulnerabilidade. E as minas podem operar sem uma licença social. Nós já documentamos isso várias vezes, já tivemos outras pessoas documentarem. Uma vez que uma operação tem todas as permissões, pode ser muito resistente às ações das partes envolvidas. E é tudo que eu vou falar nesse momento, e eu realmente quero ter uma oportunidade de conversar com vocês. Eu vou parar o meu compartilhamento de tela. E agora eu gostaria de ouvir a opinião da Danielle Martin, do ICMM. Thanks very much, Paolo, for the opportunity to be here and share my thoughts on these important issues today. And a warm hello to everyone. I begin today by acknowledging the traditional custodians of the land from which I'm joining this conference today in Adelaide, South Australia. They are the Kaurna people, and I pay my respects to their elders past and present. As many of you would know, the International Council on Mining and Metals aims to strengthen environmental and social performance and serve as a catalyst for change, enhancing mining's contribution to society. You can likely guess then from that description that our organisation, membership, and indeed the industry has considered the topic of social licence to operate with great importance for some years now. Social licence to operate, where the wider community accepts that an organisation's contribution to society is both legitimate and necessary. Yet pressure continues to mount from host communities that rightly expect mining to be more of a partner for sustainable development, and from other stakeholders too, like customers who are looking for greater provenance and transparency of responsible practices across the whole supply and value chain, and investors who are making decisions based on environmental stewardship, carbon emissions and social performance. It's also a time of increasing challenge for the industry to secure and maintain social licence, with the demand for minerals and metals expected to grow significantly to enable the transition to a low carbon economy, and with other challenges like increased technology and automation changing the nature and potential volume of work at mine sites. Reputation is undoubtedly an important factor in social licence. Driving reputation is the way it responds to issues of importance to stakeholders. And over the years, the industry has worked to set appropriate and acceptable performance standards and to meet those standards while increasing transparency about progress, with some but not enough success. For example, as a membership commitment, every ICMM member company adheres to our mining principles, which incorporate environmental and social as well as governance requirements.
and robust site-level validation of performance expectations. Similarly, we're currently working on a framework for reporting our socioeconomic benefits as another means of demonstrating our value proposition. The framework supports members to strengthen their approaches to delivering socioeconomic benefit to their communities, as well as enabling a better understanding of mining's collective contribution. And then there is ICMM's Skills for Our Common Future initiative, which also responds directly to mining's long-term contribution to communities. It aims to accelerate national and regional efforts to build new and bolster existing skills that are necessary to drive inclusive economic participation and diversification beyond mining. The initiative will evolve over the next 15 years to achieve the ambition of building skills for host communities to fully participate in the economy of the future, delivered through partnerships between the mining sector, communities, government and civil society. The initiative will fundamentally enhance mining's contribution to local communities and by doing so, improve societal perceptions of mining. There can be little doubt there is transformation that needs to happen in the social contract between mining and host communities, indeed with society more broadly. Performing responsibly, partnering with communities, governments and other stakeholders, and transparently disclosing our progress or otherwise is how we can maximise our contribution, minimise our impacts and earn and restore trust in the sector. Thanks, Paolo. Muito obrigado, Daniele, muito obrigado pelas suas colocações direto da Austrália. E agora eu gostaria de convidar o Robert, que está no México, para compartilhar com a gente os seus. Robert? Hello, good afternoon. Boa tarde. Salve, boa tarde. Okay. Vou direto ao ponto. Isso aqui é um gráfico de um modelo da licença social, um dos últimos modelos. Nós elaboramos esse modelo para contabilizar algumas anomalias que começamos a observar. O modelo que desenvolvemos originalmente falava sobre as partes interessadas na comunidades, a dinâmica de poder entre a rede de interessados da comunidade. Em alguns casos, observamos onde a licença social era retirada por outras forças, na intenção de inserir outras considerações em termos do que afeta essa licença social. E esse modelo mostra duas tendências, né, de interesses relativas à licença social. Da esquerda para a direita, o rodízio sociopolítico, que tem duas redes interagindo. Uma rede de narrativas e uma rede de relacionamentos entre as diversas partes interessadas. Os relacionamentos entre as partes interessadas são o que Ian falou em termos de coalizões e dinâmicas de poder. Porém, as narrativas, em geral, se originam da mídia predominante, pode vir também a partir de políticos, e são promovidas por pessoas que moram em cidades distantes desses locais, que podem, então, afetar a vida social, a licença social das operações, embora sejam pessoas que não são impactadas diretamente pelas operações propostas. A interação entre essas duas redes leva a uma narrativa dominante e a uma coalição predominante entre quem está na periferia e quem detém mais poder. As percepções que eles têm são o que nos leva a essa licença social, que é a percepção das partes interessadas. É possível pegar
as percepções daqueles que têm mais poder, ou é possível pegar as percepções de todos. Quem é político vai querer saber o que todo mundo pensa, porque isso se traduz em votos. Se você é uma empresa, você vai querer saber quem são os mais poderosos, o que eles pensam, que são a social que tem mais importância para você. Se você é um organizador de desenvolvimento comunitário, você vai querer saber as percepções das pessoas que são justamente os mais marginalizados, que precisam de mais apoio, mais ajuda. A licença social vai depender, em parte, de quem que você é, de quais interesses você está representando. E é assim que você vai definir o que é essa aceitabilidade social. Cada um vai ter a sua definição, inclusive você. Isso quer dizer que as percepções, então, levam a ações. As pessoas podem protestar ou levantar um bloqueio. Eu montei isso aqui no modelo porque eu já vi casos onde a mina não recebeu licença social, mas continuou a operar, porque não havia ninguém para protestar, porque havia ameaça de violência se fossem feitos protestos. Então, o protesto, ou a ausência de protesto, não diz se as partes interessadas a percebem como uma situação aceitável ou não. As percepções, então, são uma condição suficiente, porém não são necessárias, porque há outras coisas que devem ser consideradas. E tudo isso vai afetar a capacidade de continuar com a atividade. Então, esse é o modelo do qual Ian falou, né, com relação às percepções das partes interessadas. Eu falei sobre as duas vertentes. A primeira era as narrativas, e a de baixo eram os relacionamentos interpessoais. Vou falar um pouquinho mais sobre o que são essas narrativas. Elas são quantificáveis, são mensuráveis. Muita pesquisa de ciências sociais foram feitas com 4 ou 5 partes. A questão, o problema, precisa ser explicado, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem alguém que causou o problema, alguma coisa que causou o problema, que seria o lugar do vilão. É aí onde entra a reputação da empresa. Se o problema for um conflito de uso da terra ou um conflito relativo ao uso da água, com a proposta da mina ou da operação da mina, então a reputação da empresa é afetada neste estágio ou na narrativa. E depois tem a solução. A empresa prefere propor uma narrativa onde ela tenha a solução, portanto, se coloca como o herói da narrativa. Então, vai sempre haver um conflito entre a narrativa da empresa, que é colocada como o herói, e os antagonistas que aparecem como vilões. E isso são as políticas, as normas políticas, que já têm sido muito estudadas pelos cientistas políticos. Ou seja, é o processo de elaboração de políticas públicas. Enfim, se você quiser chegar a essa política específica do final, antes da mina ser efetivamente construída, se você quiser se opor à construção da mina, a sua capacidade e essa narrativa que realmente alinhava todos esses elementos, essas setas podem ser quantificadas, analisando a frequência com que cada um desses elementos aqui é observado em conjunto. Então, você tem as aglomerações, os grupamentos. E esses são os elementos da narrativa. Você pode enxergar, então, a frequência com que eles são mencionados em conjunto. Isso nos leva à quantificação da narrativa. Com isso, então, já podemos partir para os detalhes mais profundos desse rodízio sociopolítico que produz a licença social. É uma interação entre a rede de elementos da narrativa e a rede de
partes interessadas. Temos aqui um exemplo mais detalhado de como funcionam essas redes, essas articulações. As cores são um nível de suporte ao projeto, nesse caso aqui. E a rede de cima, com as linhas contínuas, é o trabalho dos elementos da narrativa. Poderia ser uma narrativa sobre água e aqui uma narrativa sobre práticas contratuais de funcionários, pessoas que se sentem excluídas, por exemplo, etc. E tal. E aqui uma narrativa das cidades sobre a mudança climática e o impacto que ela tem sobre a água. Então, todas elas se interlaçam e formam aglomerados diferentes de grupos de interessados que apoiam cada uma dessas narrativas. Então, são essas linhas pontilhadas que representam. Então, tanto a rede de cima quanto a de baixo, com o passar do tempo, mudam. E isso leva a mudanças na licença social e na reputação. Ou seja, é um problema de pesquisa bastante complicado, que já foi abordado algumas vezes, e é quantificável. Basta que consigamos as informações a partir de entrevistas, majoritariamente. Com relação à reputação da empresa, é parte do processo de trabalhar em favor ou contra a proposição de políticas, de normas. É uma questão política, sim, porque as narrativas acabam apoiando ou se contrapondo a uma decisão política. Quando a iniciativa privada consegue controlar a narrativa, eles vão dizer que eles têm uma licença social ou eles vão arrogá-las a si mesmo. Em geral, a questão da consulta e quem se opõe ao projeto vai ficar frustrado e o governo simplesmente vai ajudar a empresa a tocar o projeto. Então, essa é a situação em que os teóricos críticos gostam de se concentrar, praticamente só nesse caso. Mas há outros casos onde o setor cívico consegue controlar a narrativa dominante, que foi o caso, por exemplo, na controvérsia dos dutos de transmissão lá no Canadá. Eles resolveram lá, quer dizer, a história que acabaram contando é que nós somos quem resolve a questão da licença social, podemos lidar com ela, dizendo que somos contra. E a empresa simplesmente tem que tentar ficar em paz com eles, fazer as pazes, ou se fiar na licença jurídica, legal. O setor cívico apresenta as suas demandas porque eles controlam a narrativa e o governo pode facilitar o processo determinando consultas públicas ou obscurecendo processos regulatórios. Então, chegando ao fim, quando a iniciativa privada está no controle, os governos usam a licença social de forma que é a única coisa que importa. E se não acharem importante, então não é. A empresa simplesmente precisa concordar. O setor cívico, o setor civil, desconfia do governo, mas não fazem nada. Ou é a mesma coisa quando confia no governo, porque não fazer nada também. Então, o governo está no controle. E ele vai fazer valer a sua regulamentação. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar. Muito obrigado. Eu convido agora a Marcela Ferreira para suas colocações com relação à reputação. Olá a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, Paulo, é um prazer estar aqui para discutir algo com pessoas que vivenciam esse tema na prática, né, vocês aí das empresas que estão nos ouvindo nesse momento, e também aqui os autores, pessoas que eu já estudei bastante, que me inspiraram muito.
Bem, o Paulo ele trouxe no início o conceito do que é reputação, e só para a gente relembrar, porque isso vai permear boa parte da minha fala, falar em reputação significa falar num vínculo emocional de admiração, respeito e confiança que os públicos têm com base na percepção de valor que uma organização é capaz de gerar. Percepção de valor. E quando a gente fala em gestão da reputação em meio aos negócios, significa trazer para o ambiente corporativo um componente que não é controlável e é cada vez mais essencial, né? Que é esse olhar à percepção do outro. E uma das principais implicações dessa gestão da reputação nas corporações é que a empresa é convidada a pensar de forma estratégica e integrada em áreas que antes eram trabalhadas de formas mais circunscritas. Na gestão da reputação, a gente acompanha 7 grandes temáticas, que são produtos e serviços e inovação, performance e liderança, e também 3 drivers institucionais, que é governança, ambiente de trabalho e cidadania. E o que acontece é que quando a gente traz a gestão da reputação para dentro da empresa, a gente vê que temáticas como contribuição social, relacionamento e respeito com os públicos, inclusive os empregados, compromissos ambientais e diálogo, ganham evidência e passam a ser monitorados juntos com aspectos relacionados a desempenho financeiro, produtos e inovação, que normalmente já ocupavam um lugar de destaque na pauta estratégica das empresas. Ao trazer essas temáticas, que em alguns momentos eram um pouco adjacentes, ao trazê-las para o centro, para a estratégia da empresa, isso contribui para essa perspectiva de licença social para operar, na medida que boa parte desses temas refletem aquilo que é as reivindicações principais das comunidades nas suas relações com as empresas. E a relação da reputação com a licença social para operar, ela não é ocasional. A licença é um dos componentes estratégicos que se busca com a gestão da reputação. E a forma como nós, da RepTrek, temos trabalhado e acompanhado essa licença social é perguntando se os públicos confiam que as organizações fariam a coisa certa e se dariam o benefício da dúvida numa crise. Apesar de uma melhora nessa relação, em relação aos números que a gente tinha, por exemplo, ali em 2019, nas pesquisas que temos conduzido a pedido do IBRAM para o setor mineral, a gente percebe que ainda há um desafio de construir bases sólidas em termos de apoio, de percepção desse nível de confiança e de reputação. Mas essa curva ascendente na reputação e no nível de apoio junto às comunidades e outros públicos, ele... Marcela, acho que perdemos a Marcela. Enquanto a gente tenta a conexão de novo com a Marcela, eu gostaria de chamar, então, a opinião do Bradley sobre a questão de reputação. Well, good day. My name is Bradley Hecht. I'm EVP and Global Head of Advisory and Content at the RepTrak company. And I want to spend a few minutes today talking to you about the importance of reputation and stakeholder perception in driving the ability of a mining organization like yours to have the permission and the ability to independently manage your own business. That's what we call license to operate at RepTrak. And what we know is that our model has statistically proven that there's a direct correlation between what people know or think they know about your organization or about your industry and how they feel about it. And equally important, we also know that there's a direct correlation between how they feel about your industry or how they feel about your organization and their willingness to support you. And support can be things like trust or benefit of the doubt in a crisis or welcome to the local community or even work for your organization. Again, this ability and this license to operate for an organization like yours. And what we also know is that within our management framework model, that a subset of factors, what used to be called corporate social responsibility, then was called corporate responsibility, now it's called ESG. So areas like corporate citizenship, both social and environmental, things like openness and transparency that we call conduct or corporate governance, things like perceptions of your workplace environment, have not only increased in relative importance over the last decade, but in many industries, especially in the mining industry, it makes up as much as half of the overall reputation and the overall perception of your organization. What we also know
is that those factors, the ESG-related factors, disproportionately impact those licensed to operate support metrics, things like trust, things like benefit of the doubt in a crisis. And it doesn't matter who the stakeholder is. It's consistent across all stakeholder groups, whether it be local or regional or national, whether it be an NGO, whether it be a regulator, whether it be an employee, even a local resident, right? It matters disproportionately to all of them. And to be clear, there have been some major reputational challenges in Brazil over the past 3+ years. In fact, if you rewind back to 2019, there were significant reputational drops across all Brazilian companies. And unfortunately, especially in the mining industry, because of some of the issues there, like, for example, the dam collapse in 2019. So that's the not so great news. The better news, though, is that since 2019, Brazilian companies and even mining companies have seen disproportional reputational improvements. And I'll just give you 2 data points as examples of that. The first data point was when we asked Brazilians in 2019 and then again in 2021, if they strongly agree that given the chance that a mining company would do the right thing. In 2019, the answer was only 25% strongly agreed. In 2021, that's gone all the way up to about 43%. So a significant increase in those percentage of people that strongly agree that mining companies would do the right thing. Second, equally, if not more important data point, is that when we also asked Brazilians specifically within mining areas, a second question, which is, would they welcome mining companies into their community? Again, in 2019, the percentage that strongly agreed was only 25%. Now, in 2021, it's gone all the way up to 63%. So almost a 3x improvement in individuals within mining areas in Brazil that would welcome them into their region or into their community. That is a great improvement, and it's good news all around. However, as we like to say, you really can't afford to rest. And as we recommend, there are 3 specific areas to focus on in order to continue to build that trust, right? Continue to build, as we call it, that reputational or license to operate buffer. First is you need to know within your specific industry, within the mining industry, what are the most important reputation factors that drive positive perception of your organization? And as part 2 of that, what are the specific corporate initiatives that your organization is focusing on or could focus on that would most positively impact those key reputation drivers? Second, once you understand those key initiatives and the key drivers, you need to both proactively act and speak about those key initiatives that are linked to those key reputation areas. And you need to do it authentically, you need to do it transparently, and you need to do it honestly. And third, probably most important and most difficult, is you need to keep at it. And what I mean by that is this is not a 1-month rollout campaign. This is not a 6-month campaign or set of initiatives. This is not a 1-year set of initiatives. This needs to be a multi-year, multi-pronged action and communication-oriented strategy in order for you to keep building that license to operate in your organization to be successful. Because ultimately the question is, in order to maximize your license to operate, in order to build that buffer, in order to build that trust, does your organization specifically know what drivers matter the most within your industry? Do you know what initiatives within your organization that would disproportionately impact those reputation drivers? And are you effectively acting and communicating and getting credit for those initiatives? Because only then can you build the reputational buffer. Only then can you build the trust. Only then can you get that license to operate that you need in order to be successful. Good luck, and thank you for listening. Pontos que a gente tem que trabalhar, nós enquanto setor e também as mineradoras. Marcela, voltamos para você, tivemos aí uma interrupção para você concluir o seu pensamento, ainda bem que o Bradley estava pronto e pudemos chamá-lo. Exatamente, eu disse, se tivéssemos combinado antecipadamente não seria tão perfeita a dobradinha. Agradeço vocês e agradeço a sua fala, porque na verdade esses pontos que o Brad colocou e a sua provocação de que nós já sabemos quais são os drivers, é exatamente o meu ponto de partida aqui. Para a gente garantir uma curva ascendente na reputação
E nesse nível de apoio, é fundamental que o setor e as empresas sejam capazes de apresentar de forma consistente pontos de prova que enderecem os compromissos assumidos e essas expectativas das comunidades e dos públicos. E eu gosto de usar muito uma expressão para traduzir esse pontos de prova, que na verdade seriam mostras de realidade. Para a gente construir a percepção, a gente tem cada vez mais que apresentar essas mostras de realidade. São as ações e a visibilidade que se dá tais ações que permite, na verdade, moldar as percepções e expectativas ao longo do tempo. E esse processo começa por identificar exatamente quais são os pontos que impactam, influenciam a percepção. E a gente sabe que aqui no Brasil, desde 2016 principalmente, o driver governança e ética tem ganhado muito peso, muita influência na reputação. Também nos 2 últimos anos, o driver cidadania, especialmente no contexto da pandemia, passou a ser absolutamente crítico. E de forma mais específica, se a gente observa o estudo que a gente tem feito para o setor mineral a pedido do IBRAM, junto ao público brasileiro, a gente identifica 5 pontos essenciais de se considerar, que influenciam a reputação: a contribuição social, o cuidado com o meio ambiente, ética e responsabilidade, segurança operacional e transparência e diálogo. E esse último ponto, transparência e diálogo, ele toca numa questão que é o processo, e ele passa a ser quase que um fio condutor nessa leitura de como vai se apresentar todos os outros pontos que eu acabei de citar acima, inclusive a segurança operacional. Porque a transparência ela vem no sentido de dar mais clareza ao que de fato acontece. E aí a gente tem um campo amplo para explorar, apesar de alguns avanços já. E o diálogo ele surge como uma forma de ajustar as expectativas. E algo que é fundamental nesse processo de relacionamento com as comunidades é a gente considerar que, em primeiro lugar, não é possível conhecer e ajustar expectativas sem espaços de fala e diálogo. E 2, em muitos casos, mas muitos casos mesmo, será necessário auxiliar as comunidades no amadurecimento do seu capital social e na sua capacidade de fazer escolhas e até boas reivindicações. Se a gente não tem isso, a gente tem um descompasso nas expectativas. E a gente vê que algumas empresas nas últimas décadas, e isso acontece também ainda hoje, elas têm essa dificuldade de definir, fazer esse alinhamento com as comunidades. Nessa temática social, nessa temática na construção de um desenho de um programa de investimento social. E na literatura, em muitos exemplos, a gente percebe que a origem dessa dificuldade, ou uma das principais dela, advém do fato de uma dificuldade de manter a temática social como um item estratégico na agenda das empresas. Então, é fundamental que a gente revisite isso. E aí, o que acaba por acontecer é que se cria um distanciamento. É algo que os autores citados ali atrás pelo professor Ian, pelo Jacques, perdão, 2 autores australianos, citam como um distanciamento corporativo. Mas eu chamaria isso de uma distância pela insegurança. É o medo de que aquele relacionamento muito próximo crie demandas em tal nível que seja de fato incontrolável. Mas isso é muito ruim, porque se a gente observar exemplos aí mundo afora, a gente tem alguns bons exemplos, as comunidades coesas, elas tendem a expressar de forma mais uníssona seus anseios e a entender melhor a possibilidade de interação empresa-comunidade num arranjo mais colaborativo, um processo mais qualitativo. A boa notícia é que algumas empresas e lideranças estão se abrindo e se ficando mais sensíveis para isso. E aí, para terminar a minha fala, eu vou elencar só alguns pontos que, a meu ver, são aqueles que traduzem quando a reputação impacta a licença social para operar. Primeiramente, ela impacta dentro das organizações, quando ela expõe a necessidade de maior permeabilidade e de construção de um relacionamento de longo prazo. Esse é o meu tempo. Incita também o olhar e tratamento aprofundado de públicos estratégicos separadamente. E, com isso, reforça a importância de se ter um trabalho estruturado junto ao stakeholder comunidades. Ao mesmo tempo que tem que ter esse olhar para o stakeholder comunidade, falando na lógica de negócio, é importante a gente conseguir trazer para o nível corporativo desafios e oportunidades cross-stakeholders, correlacionando expectativas dos diferentes grupos e antecipando antagonismos, porque de fato eles existem, e é importante conhecê-los até para a tomada de decisão. E por fim, esse processo de gestão da reputação, ele revela e monitora os temas nos quais as expectativas têm sido crescentes e lança luz para a oportunidade de casar temáticas
e também permite o acompanhamento de quando as percepções estão de fato, de quando as ações estão de fato sendo traduzidas em percepção. E aí, se eu pudesse deixar uma última fala como provocação, é muito comum a gente ouvir numa análise de uma escuta com stakeholders diferentes sobre o setor mineral, palavras como maior proximidade, transparência e diálogo como grandes expectativas, ecoa de todos eles. E eu acho que o recado aqui fica claro no sentido de pensar num processo mais diferenciado em relação ao que vinha sendo conduzido. E aí a minha provocação, para a gente discutir daqui a pouco, é que eventualmente a gente pensar em licença para operar como um mecanismo cujo fim seja essencialmente evitar o bloqueio das operações, talvez seja reduzir o propósito social da empresa e o potencial dela fazer a diferença na região. É importante a gente tentar criar, e as empresas são muito criativas e podem ser nesse sentido, de criar bases para que permitam um arranjo colaborativo que traga essa noção de riscos e benefícios para os dois lados, empresas e comunidades. Obrigada, Paulo. Obrigado, Marcela. Vamos agora ver na prática. Eu gostaria de começar com você, Ivan, com a sua visão sobre os desafios aí para a questão da reputação e também da licença social. Boa tarde aos colegas aqui desse painel e boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer aqui, eu agradeço muito o Ivan e a oportunidade de estar aqui com vocês. A licença social para operar, ela é uma jornada, na verdade, né? E como eu fico feliz de estar aqui com que estudam muito o tema, né? Eu não sei, porque 10 anos atrás, eles já falaram dessas etapas, né? Que vai desde a negação, passando pela aceitação, a aprovação e, finalmente, a identificação psicológica dos stakeholders, das comunidades com a sua empresa, né? Isso é muito comum, a gente está mais acostumado a ver essa jornada, por exemplo, na jornada de uma cultura de segurança, na jornada de uma cultura de ética e conformidade, né? Como a gente traduz isso dentro da Anglo-América, né? Na Anglo-América nós temos um propósito que é de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Então, essa melhoria da vida das pessoas é um objetivo da empresa como um todo, né? E para isso nós temos algumas vias, né? Entre eles os nossos valores, entre eles o valor de cuidado e respeito. Então, temos os nossos padrões muito estritos de operação, que geralmente eles são superiores, mais exigentes do que a legislação dos países onde nós atuamos, e nós aplicamos sempre o mais rígido, né? Que geralmente é o nosso padrão. E nós temos aqui no Brasil, né, o Minas Rio, o sistema Minas Rio de minério de ferro, temos a produção de ferro-níquel, e no Minas Rio teve um histórico bastante conturbado no início da implantação do projeto, e um dos arranjos institucionais que nós criamos para lidar com essa questão foi o Comitê de Convivência, né, com membros da comunidade, centenas de membros da comunidade. Realizamos centenas de reuniões nesses últimos anos, e reuniões que incluem, do lado da Anglo-América, não apenas o time social, o time de relação com comunidades, mas também os times de meio ambiente e os times de operação, que são fundamentais nesse processo, nessa parceria. E a questão da transparência, que foi muito bem colocada aqui, né, é importantíssimo nesse processo. Então, só para dar um exemplo, né, promovemos várias visitas dos membros do Comitê de Convivência para conhecerem nossas operações. Em alguns momentos, eles apontaram determinados ruídos, determinadas coisas que eles sentiam, né, e que a gente pôde atuar mudando ou uma prática operacional, ou mudando algum equipamento para, né, atender aquelas questões da comunidade naquele momento, né? Então, é através dessa prática do diálogo constante, da abertura, da transparência, que a gente encara essa jornada para a licença social para operar, né? E nós temos visto resultados muito bons, com a posição da comunidade muito reduzida hoje em dia, praticamente inexistente. É interessante a gente ver quanto mais perto aquela comunidade, aquela pessoa está da operação, mais ela gosta da gente.
Quanto mais distante, às vezes gosto um pouco menos, porque as narrativas, como elas circulam, muitas vezes ocultam a realidade no campo, né? Então, rapidamente, é um pouco essa maneira que a gente aborda essa questão da licença social para operar, entre outras formas que não dá tempo para a gente explicar aqui. Muito obrigado, Ivan. Júlio, e como é que você vê essas questões da reputação, a questão do relacionamento com as comunidades, e não só comunidades, mas também dos stakeholders locais, sejam governos, sejam entidades ou até mesmo ONGs? Obrigado, Paulo. Eu vou começar com uma fala aqui. Primeiro, obrigado e parabéns a todos os apresentadores. Foi uma verdadeira aula. Tomei notas valiosíssimas para o meu trabalho aqui, não tenho a menor dúvida disso. O que o Ivan falou agora é muito parecido com a Vale, né? Curioso o desafio que a gente tem com pessoas de comunicação, muitos anos na minha área aqui, a comunicação. Quanto mais perto da operação, quanto mais a pessoa está dentro da Vale, melhor a imagem que ela tem da empresa. E é curioso, a gente tem uma reputação, a gente sabe isso, a imagem da sociedade como um todo, que está longe da Vale, é muito crítica, obviamente, 2 tragédias próximas, de certa maneira. A gente tem os fornecedores, né, que lucram quando vendem produtos para a Vale, e tem uma reputação muito melhor que a sociedade. Quando vem os empregados que estão aqui dentro, sabem o esforço que a Vale está fazendo, a transformação cultural pela qual a gente está passando, a percepção e a imagem é assustadoramente alta. Então, está muito em linha com o que o Ivan falou aí. Paulo, quando você me convidou para esse bate-papo aqui, eu fiquei pensando, né, qual o impacto da reputação na licença social para operar. E um pouco na linha do que o professor Jacques falou na abertura, ele vem crescendo, mas eu já diria, na minha percepção, que ele é grande e vai crescer cada vez mais, tá? Porque acho que a sociedade, está muito claro para todos nós, ela não tolera mais a pura extração de lucros sem desejado valor para as comunidades, para a sociedade como um todo. Isso vai além, está muito claro para a Vale, vai além do pagamento de impostos, né? A gente não pode ser, como eu vi antes de entrar aqui na Vale, aquela riqueza da nossa operação cercado de miséria. A gente não vai aceitar, está claro a nossa transformação cultural que passa muito pelo ISD, pelo S do social. A gente não pode aceitar isso. E por que eu acho que... Só que esse mundo está mais complexo também, né? Porque, falando de comunicação, hoje você se relaciona com a comunidade, mas você tem múltiplos stakeholders, você tem as redes sociais, tem aqueles que defendem, tem as fake news. Então, assim, a comunicação, as mensagens chegam de todos os lados, boa parte genuína e verdadeira, uma grande parte de detratores que também são genuínos e muitas fake news que embolam, como dizem, embolam o meio de campanha. Então, nosso trabalho está cada vez mais complicado, mais complexo. Não é fácil, não. Falando um pouco da licença social como um todo, eu acho que, primeiro, que é importante que tenha, né, que a comunidade reage e fale assim, olha, eu tenho um direito de voz aqui, né? A licença não pode ser só a licença formal. A comunidade que é atingida, que é impactada pela operação, ela tem que ter, sim, e a gente tem muito claro na Vale que a gente tem que estar cada vez mais próximo. E por que é importante? Eu acho que a percepção que as pessoas têm, sendo a percepção positiva da operação da empresa, ela vai ser consequência de uma comunicação, de maneira como ela criou essa percepção coletiva, emocional, como você falou aqui, daquela empresa, daquela operação. Essa percepção vai ser criada a partir de ações concretas, como a Marcela falou, dos pontos de prova. Então, isso nos força as empresas a, de fato, tomar ações concretas. Não tem mais espaço para falar e não agir. A gente tem que começar a entregar muito mais. Quando se faz isso, comunica de maneira correta, digamos assim, você começa a mudar a percepção, incrementar, melhorar a percepção que as comunidades têm das operações. E como é que a gente faz isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Muito aprendizado depois de Brumadinho, para quem estava aqui na época já como diretor de comunicação, como é que a gente reagiu naquela ocasião. A gente, em 2019, a gente achou que estava fazendo um trabalho espetacular ali de comunicar com as comunidades locais. E aí, no fim do ano, fui numa reunião do conselho e eu ouvi o seguinte: nós não somos transparentes para as comunidades. Falei, mas eu tenho uma equipe imensa, a gente faz rádio, comunicação via rádio, jornal, televisão, imprensa, carro de som, motossom, bike som, eu estou contando tudo. E eu ouvi o seguinte: você está contando do seu ponto de vista. É a Vale falando. O caderninho de vocês, do balanço de operação, ele é verde, com uma foto de alguém que a comunidade não reconhece lá. Vocês têm que parar e vai lá para a ponta, escuta o que eles querem.
fale a linguagem deles. Se a obra atrasou, não tem problema, explica por que a tal obra atrasou. Eu baixei a cabeça, exercitei a humildade, foi difícil, e criamos na Vale o chamado novo tom da comunicação, que hoje virou uma referência, e o próprio conselho, que naquele dia me bateu forte, eu agradeci depois por isso, fizeram um reconhecimento formal para a direção, a alta liderança da empresa, assim, ó, a comunicação se reinventou. Por quê? Porque nós seguimos não a comunicação, o que a Vale está fazendo, pisando lá, escutando as comunidades. Nós não podemos saber melhor do que eles o que eles querem, tendo a humildade de dialogar, né? Como eu falei, de escutar. Você volta para dentro de casa, você faz aquilo que eles esperam que você faça. Tem conflito? Tem conflito, como qualquer casamento. Alguém já falou aqui da relação, tem conflito. Quando você chegar mais próximo, você tem conflito, mas é com diálogo que se resolve. Então, esse é um exemplo que a gente hoje faz, só para dar um exemplo, você olha uma revistinha do Balanço da Reparação, você tem frase assim, uma pessoa segurando uma faixa, Vale assassina. Pô, por que você botou isso numa revista sua? Porque é isso que eu vejo quando eu vou lá na comunidade. É isso que eles imaginam que a gente é. Eles têm que se reconhecer no nosso material de comunicação. Depois de um tempo, eles passaram a ler, a consumir, e nós falamos a linguagem dele. Então, essa proximidade, essa humildade, acho que ela é o que a gente precisa como mineração, como pessoas de comunicação, como alta gestão das mineradoras, para se aproximar e conectar com as comunidades e sentir as dores deles também. Obrigado, Paulo. Eu fico por aqui por enquanto. Obrigado, Júlio. Ana, qual é a sua visão? Ana não, Carol, né? Eu vou falar. Ana Carolina, já não sei quem é. Carol, e a sua experiência aí na Keywords? Ô, Paulo, primeiro, obrigada pelo convite, né? Obrigada a todos aí. Realmente foi uma aula muito bacana. Bom, o meu dia a dia aqui no campo, eu sou chefe de departamento, mas comecei aqui na Kinross como analista de relação com a comunidade. E, assim, é a minha paixão. O campo é a minha paixão. E meu pai me falava uma coisa quando eu era criança, que eu não sabia que ia ser tão útil para a minha vida profissional. Ele dizia que a gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca, que é para a gente ouvir mais e falar menos. E isso é basicamente o que eu preciso saber para trabalhar. Ouvir, né? Tanto é que tudo que a gente tem de sensorial para perceber é duplo. Os olhos, né? Os ouvidos, o nariz, mas a boca é única. Curioso isso, né? Talvez a gente não tenha parado para olhar de forma tão assim, associar isso, né, ao nosso trabalho de relacionamento com comunidade, seja qual for o relacionamento, para perceber o tanto que é importante essa percepção, essa absorção do externo, para que depois você faça qualquer tipo de emissão, né, do seu conceito, da sua ideia. Mas é algo, eu penso muito nisso. E, assim, o ouvir, o perceber, o conviver, o interesse genuíno no desafio, no anseio, né, que essas comunidades que nós estamos inseridos, de fato têm, eu acho que é primordial para que a gente possa encontrar melhores soluções e que essas soluções, elas de fato sejam as que a gente espera, não só a gente como empresa, mas a gente como comunidade, né? Que a gente se enxergue dessa forma como comunidade e que a gente pratique esse relacionamento. Eu gostei muito, né, do Ian, quando ele fala tivemos um casamento e a mina é o nosso filho. Temos uma guarda compartilhada aqui, né? Independente se houve separação ou não, temos uma guarda compartilhada e uma responsabilidade de criar, né, esse filho conjuntamente. Isso é uma responsabilidade muito grande, valiosa, um aprendizado gigante também, prazeroso, mas com todos os desafios que estão embutidos aí nessa ação. Mas, sem dúvida nenhuma, somos territórios mineradores, somos empresas que atuam em territórios mineradores, e talvez, sabe, uma coisa que eu, enquanto cidadã, tenho muita vontade de enxergar tipo assim, o dia que a gente conseguir ultrapassar esse limite das empresas e a gente conseguir enxergar a gente como um segmento mesmo, como que a gente pode fazer ações muito mais grandiosas, por exemplo, na educação. Vivemos num país onde a educação ainda precisa melhorar muito, né? Eu vim da rede pública
na minha universidade, né? Valorizo muito a educação pública, mas a gente sabe o tanto que ainda precisa melhorar a base. Olha só, o tanto que a gente poderia fazer juntos, né, por uma transformação de fato grandiosa e que seria transformadora para o país, não só para o território que a gente está situado. Né? Eu hoje estou num território muito restrito, estou em Paracatu. Tem empresas aqui que têm, né, territórios muito maiores, múltiplos, mas assim são anseios assim, de campo e de rotina que eu trago, mas eu espero realmente que... Bom, a gente está no caminho, está caminhando, eu acho que tudo o que foi dito é muito válido, mas essa humildade, essa vontade de fazer junto, de fazer não o que a gente quer, mas o que é a agenda comum dos territórios que nos recebem e que nos permitem fazer parte dele. Eu acho que é basicamente isso, Paulo. Obrigado. Temos algumas perguntas aqui do chat, dos participantes. Robert, eu vou passar essa para você, é uma pergunta do Rômulo. Como que você vê a licença social sobre a ótica do ESG? It's probably most related to the... Provavelmente está relacionada à parte social do ESG, né? Que o S é social, a sigla. ESG é um termo que se originou no meio dos investidores, né? Eu acho que isso aí é um desdobramento bastante positivo, que eles agora apoiam a ótica das partes interessadas da empresa, onde os acionistas são uma parte interessada muito importante. Também são os funcionários, as comunidades e todas as outras partes interessadas. Então, trata-se de um reconhecimento que a percepção das outras partes são importantes para o êxito da empresa. Isso pode ser observado pela perspectiva da gestão de risco, no sentido de que quando você ignora as outras partes interessadas, a pesquisa tem demonstrado que você vai perder dinheiro. Então, até o investidor mais voltado para a parte financeira começa a se convencer de que isso aí é uma questão de boa gestão. É necessário ter a aceitação social. Passo para você essa pergunta, né? A avaliação de ciclo de vida social pode ajudar as empresas a melhor interpretar sua presença no âmbito social, nos locais onde opera? Como essa ferramenta pode ajudar a licença social para operar? Não sei se eu compreendi a pergunta como um todo, mas se nós estamos falando de uma ótica, de uma abordagem do ciclo vital total, sim, tudo isso começa com uma aspiração. Eu acho que é uma parte muito importante da nossa discussão, ou seja, compreender que, na verdade, são dois os mundos nessa indústria. O mundo da aspiração, ou seja, aquilo que se quer, aquilo que se busca desenvolver, né, os recursos minerais, no caso, e tem as operações, que é a utilização desse recurso para beneficiar a sociedade. Porém, há vários outros projetos de aspirações do que a minas em operação, ou seja, a importância de estabelecermos um conjunto de relacionamentos correto, o uso de habilidades para construir relacionamentos durante a fase de exploração, né? É uma transição suave para o estágio operacional. Isso é uma coisa muito importante, olhando para o futuro. Qual é o cenário pós-mineração? Como é que ele poderá ser? Todos esses conceitos são bastante complexos, né? Especialmente para o pessoal da exploração.
que são alguns dos maiores otimistas do mundo, porque eles conhecem e vivenciam a realidade que a maior parte dos projetos fracassa. Então, como construir então, um relacionamento confiável com todas as partes centrais durante as primeiras fases da exploração? Isso é um desafio muito grande. Por outro lado, existem protocolos muito bem estabelecidos e uma noção de senso comum, né, com relação ao engajamento com as partes interessadas locais durante a exploração, que vão minimizar o risco de criar uma oposição não desejada, né? E eles devem se fiar nisso, porque é necessário começar com uma visão de longo prazo. E você tem que manter essa visão ao longo de toda a vida útil da mina. Do Brasil. A gente sabe da rigidez locacional das operações minerais. Sabemos também que há uma dependência do governo nos seus 3 níveis. Como conciliar essa relação de demandas, entregas e contrapartidas desses vários stakeholders em níveis diferentes numa realidade do Brasil, onde parte do que deveria ser feito pelo governo não é feito? Está no mudo, Jacques. É um tratado, né? Eu só queria, antes aqui, posso fazer um complemento nessa pergunta do impacto social? Pode. Uma das coisas, e acho que se liga um pouco com essa pergunta também. Uma das coisas que o nosso grupo de pesquisa vem colocando, né, em 2017 a gente ganhou um edital de pesquisa aí com a Vale para pesquisar licença social para operar em alguns contextos. E uma das coisas que a gente vem trazendo e tentando integrar no modelo de licença social é justamente a avaliação de impacto social, né? Como uma forma de dar voz à comunidade nesses impactos que são identificados no processo. E uma das coisas interessantes que a gente descobriu na nossa pesquisa, né, ao dar voz para a comunidade, né, por exemplo, a gente identificou mais de 222 impactos. A comunidade consegue identificar 222 impactos na área econômica, na área de direitos humanos, na área ambiental e etc. E não é tanto a diferença do impacto que a empresa também percebe, mas é muito a diferença na interpretação do impacto, da forma como se sente esse impacto. Então, a gente acredita que a avaliação de impacto social é um elemento fundamental para que a própria empresa pode utilizar ao dar voz à comunidade, a entender de uma forma ampliada esses impactos, né? E num contexto, né, que também liga com a segunda questão, né, num contexto em que a gente sabe que as áreas elas são dependentes, né? Elas são excessivamente dependentes da atividade de mineração, e existe um ciclo em que muitas vezes a dependência vai aumentando, num contexto que a gente sabe, né, de uma fragilidade do setor público em cumprir com aquilo que se espera, né, usar aquela riqueza gerada no município para, por exemplo, pensar no processo de diversificação econômica, né, de pensar, que eu acho que esse é um dos elementos essenciais também que a gente tem que pensar futuramente no processo. A literatura vem discutindo, né, a ideia também da licença social para fechar, não é só para operar, né? Como é que a gente pensa num cenário pós-mineração, né? E isso vai depender desses arranjos, né? Aquilo que eu falei, né? O arranjo institucional, a gente não pode, é muito difícil falar de uma licença social, mesmo como uma metáfora, como o Ian trouxe, é uma metáfora, mas, né, com efeitos muito concretos, né, sobre a empresa em determinados contextos. Acho que o nosso grande desafio do Brasil está em como você empoderar uma comunidade para que a comunidade possa exercer efetivamente a licença social para operar, no sentido de levar
a modificação dos processos de tomada de decisão. Acho que isso foi falado aqui pelo Ivan, pelo Júlio, etc. Uma comunidade empoderada devia ser entendida como interesse da empresa. Conflitos podem ser positivos também, né? Conflitos traduzem ansiedades e demandas. Então, acho que dentro desse caminho, porque ela se dá no âmbito principalmente local, eu acho que esses são os principais desafios que a gente tem em contexto de vulnerabilidade, particularmente no caso brasileiro. Obrigado, professor Jacques. Nós temos aqui uma pergunta da Vânia Andrade para Marcela. Seria possível discorrer sobre a crescente influência das redes sociais na construção da reputação das empresas e se existe alguma orientação de como endereçá-las? Né? Lembrando, só um minuto. Lembrando que as redes sociais não estão restritas às comunidades locais, o que traz maior complexidade ao problema. Sim, Vânia, obrigada pela pergunta. Na verdade, esse é um desafio para toda e qualquer empresa, viu, Vânia? Não apenas no setor de vocês. E muitas das vezes as redes sociais estão pouquíssimo nas comunidades ainda, se a gente pensar em algumas comunidades bastante isoladas, né? Mas o que eu posso te antecipar é que ela é sim uma fonte crescente de construção de percepção, mas ela tem sido pouco ainda uma fonte de construção de percepção sólida. Hoje, o grande público ele ainda confia mais, por exemplo, na imprensa como aquela fonte que, de fato, passa a informação verificada, a fundo testada, como uma fonte para uma informação mais fidedigna, mais verdadeira. Então, em muitos momentos, as redes sociais elas lançam luz sobre alguns temas e, da mesma forma que aquilo surge, se não tiver respaldo de que aquilo de fato é verídico, vai morrer na mesma intensidade. Só que as empresas precisam monitorar isso e ter do seu lado uma capacidade de mostrar ou que aquilo é inverídico por meio de X, Y, Z, coisas práticas, os pontos de prova, ou que aquela citação é verdade. Então, do lado das empresas, o desafio é de vocês terem esse inventário de fato daquilo que vocês fazem e não fazem para ter condições de reagir em relação a isso. E nas próprias páginas das empresas, vocês manterem regularmente posicionamentos que conversem com essas grandes expectativas. Mas diria que, em termos de estratégia de comunicação, ela é um dos instrumentos. E hoje ainda é muito importante, além da gente apostar numa estratégia multicanal, ainda a imprensa ela é a fonte que, digamos, em termos de sustentação, ela cria ainda uma percepção mais sólida. Obrigado, Marcela. Eu vou agora, para a gente fechar o painel, nós temos aí alguns 5 minutos, eu vou passar a palavra para todos para comentários finais e temos aqui até uma pergunta, que aí caso alguém queira comentar no seu fechamento, né, a influência da comunicação corporativa na obtenção ou não da licença social para operar. Então, podemos começar com o Ian, por favor, seus comentários finais. First of all, thank you. Olha, primeiramente, muito obrigado aí por essa oportunidade estimulante de participar no diálogo. Eu gostaria de voltar à questão da confiança. Ouvimos muito a palavra confiança. No contexto da licença social, acho que a confiança é um conceito bastante importante, mas devemos nos lembrar que a confiança não é necessariamente o produto final que se quer. Se há muita confiança, existe o risco da complacência. E se esse risco existe, a vulnerabilidade é maior, porque se uma coisa der errado, o que acontece é um colapso desse relacionamento. Ele é muito mais absoluto e é muito mais difícil resolver. Seria melhor estar num local onde você tem uma grande confiabilidade, mas você está envolvido num diálogo constante com as partes mais interessadas. Assim, você está sempre observando os dois lados, vocês estão colaborando um com o outro, você está cuidando um do outro. E isso seria provavelmente um dos relacionamentos mais saudáveis que se pode ter. São os pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Yeah. Relating. Com relação à confiança,
uma das coisas que eu vi que reduz a confiança é a polarização política. Eu tenho visto muito comunidades que se opõem politicamente ao governo. Assim, existe um conflito que a empresa mineradora, no qual ela se envolve, porque ela requer uma licença legal, jurídica, né, do governo, e precisa de uma licença social da comunidade. Por outro lado, até parece impossível, porém, se a empresa, se a liderança da empresa consegue enxergar o seu papel de diplomacia corporativa, já existe, então, a possibilidade de despolarizar uma situação e de se tornar uma facilitadora do diálogo, de uma colaboração que possa produzir soluções que venham a beneficiar todos os lados. Por favor. Bom, primeiro, agradecer muito aí o convite, né, do Paulo, para a gente poder compartilhar o que a gente vem fazendo na universidade, e isso me leva a pensar, né, aqui um pouquinho diferente, no sentido de como a licença social é um fenômeno relativamente recente, né, e completamente recente no Brasil, né? E eu acho que a gente tem um espaço aqui, representado aqui hoje, de uma aproximação, né, de repensar a gente da experiência das mineradoras, da experiência que vem surgindo na academia, principalmente nessa parte de impacto social, de entendimento da licença social em contextos de vulnerabilidade, o que a gente entende, né, desse processo de confiança, o que a gente entende desse processo de aceitação, e acho que esses caminhos que vão se apresentando aqui de integração, né, empresas, universidades, pode ser um caminho para a gente pegar esse conhecimento todo que tem sido feito internacionalmente e a gente dar aqui uma adaptada ao cenário brasileiro com as suas especificidades para tornar a mineração que atinja seus objetivos mais amplos, né, de um legado, de um desenvolvimento territorial nas áreas que atuam. Obrigado, professor Jacques. Eu convido agora o Ivan para os seus comentários finais, aí eu já te libero para a sua próxima participação no encerramento aí depois do Ivan. Ok, Paulo, obrigado. Um prazer estar aqui com todos vocês, né, nessa sessão. Eu queria rapidamente expandir um pouco, né, na licença social para operar na ótica do ESG. Para mim, tem a ver com E, com S e com G, porque se um desses não dá certo, o bolo desanda, né? O professor Jacques falou na licença social para fechar. Nós falamos também na licença social para inovar. Até que ponto a inovação passa a remover empregos que são importantes para as comunidades. E, finalmente, algumas palavras-chave, né? Transparência, respeito, humildade e benefícios visíveis para todos, porque o negócio só é sustentável se ele for bom para todo mundo e não só para a empresa. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Ana, por favor, seus comentários finais. Bom, Paulo, sigo nessa linha aqui, diálogo, transparência, respeito, proximidade, presença. Não tem como fazer um relacionamento sem trabalhar dentro, né, desse contexto aqui. O que, de fato, é muito gostoso, porque aí a gente consegue enxergar as percepções e os ângulos, né, e a gente compreende melhor. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Júlio, para a gente poder fechar esse painel. Obrigado, Paulo. Eu quero fechar, não deixando no vácuo a pergunta que fez a Raquel Nascimento, né? Como é que a gente vê a influência da comunicação corporativa na obtenção ou não da licença social para operar? Se a gente entende que é importante ter uma boa imagem, uma boa reputação, que isso ajuda na obtenção da licença, e reputação a gente define, e ninguém melhor do que a Marcela, que falou aí, como uma percepção coletiva, a comunicação ela ajuda a moldar essa percepção, quando ela é bem feita e quando ela é baseada em ações genuínas. E a não comunicação, por outro lado, joga um papel também.
Qual é? Ela deixa o vácuo. Esse vácuo é ocupado, geralmente, por detratores, por opiniões negativas, e se forem genuínas, ok, faz parte do jogo. Muitas vezes não são genuínas, não são verdadeiras, então comunicar é fundamental para a obtenção da licença social, para operar, na minha opinião, mas como eu falei aqui antes, e repetindo o que a Carol falou agora, com transparência, com escuta, para você comunicar aquilo que toca, que vai chegar e vai ser absorvido pelas pessoas que realmente precisam receber as mensagens. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos também. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos que participaram, aos que nos assistiram. Temos agora um painel de encerramento da Exposibran, e se a gente não se vê lá no painel, nos vemos ano que vem, numa Exposibran 2022. Obrigado a todos. Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como
Reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertech está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertech, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.